Olá, povo de Deus, graça e paz, meus queridos. Bom, gente, hoje eu gostaria de gravar aqui, esse vídeo com os meus comentários sobre a lição dessa semana, A lição da escola sabatina dessa semana. Nós já estamos aí na lição 9, vivendo com sabedoria. Estamos nós, povo de Deus, vivendo realmente com sabedoria? Pois vivemos em dias maus, precisamos ter sabedoria vindas do céu. Eu realmente não estava mais gravando comentários da lição porque são vídeos mais demorados, e eu recebi algumas mensagens, pelo menos umas 3 mensagens de pessoas perguntando: você não vai mais gravar sobre a lição? Eu tava gostando de assistir, mas eu tô com um tempo um pouquinho mais curto e, bom, inclusive tenho até novidades, mas não vou contar agora, eu vou contar na próxima semana para vocês, tá? Hoje é quinta-feira, hoje eu realmente não iria gravar a lição, não estava preparada para isso, terminei de estudar a lição agora e falei, eu quero falar sobre isso e eu tenho que gravar, Eu já estava me preparando aí para lavar as áreas ali fora, que hoje é quinta-feira, não pode deixar tudo para sexta, para a última hora, mas eu preciso gravar esse vídeo aqui porque estou com muita vontade de fazer alguns comentários a vocês. Bom, vamos direto aí pro verso para memorizar? Olha só. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Estamos nós tendo cuidado com a maneira que vivemos, meus irmãos? O conselho é esse. E vivam não como tolos, mas como sábios. Como é que o sábio vive? Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, amados, os dias são maus, nós vivemos em dias maus e por isso não podemos mais viver como tolos, temos que viver com sabedoria. Por esta razão, não sejam insensatos, meus queridos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Está lá em Efésios 5, do versículo 15 ao 17. Então, o conselho a nós é o seguinte, Não devemos viver como os tolos, devemos viver como os sábios. Como é que o sábio vive? Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Amados, o que seria esse aproveitar bem o tempo? Todo o tempo que temos hoje, meus irmãos, até o tempo que estamos fazendo algum trabalho, exercendo alguma função, o nosso pensamento tem que estar nos céus e não mais nas coisas aqui da terra, E o tempo tem que ser realmente bem aproveitado. E eu vou dizer uma coisa a vocês, já comentei isso aqui em outros vídeos, que o inimigo hoje ele tem uma arma poderosa que ele colocou na nossa mão, que é o celular. Essa arma nós estamos utilizando para autodestruirmos. Eu sei, entendo perfeitamente, eu estou gravando aqui através de um celular, eu uso o celular aqui para estar colocando meus vídeos aqui no YouTube, para levar esse ministério avante, para levar essas mensagens que eu tenho postado aqui no canal. Tenho também o canal no Telegram que chama Saúde e Salvação, onde eu falo da parte profética, Não é um canal de receitas, coloco algumas receitas, sim, de alguma coisa que eu faço em casa, mas é mais raro, Ele é focado na parte profética da reforma de saúde. Então, meus amados, eu utilizo essas 2 redes sociais aí para estar divulgando o evangelho, E eu aconselho que se você tem a palavra do Senhor viva em você, faça isso também, divulgue o evangelho. Agora, redes sociais, pessoal, para ficar perfil pessoal, para postar foto de onde você viajou, eu não aconselho mais a ninguém porque a gente está perdendo tempo com isso, meus irmãos. Sabe aquela coisa de vídeos engraçados? Não são vídeos imorais, não são nada, mas vídeo para você ficar rindo, gente, não é momento de ficar rindo com vídeo engraçado, não. Agora é momento de aprofundarmos mais na palavra, porque o Senhor está voltando, meus amados. Bom, dando continuidade aqui, como são só comentários, Eu quero passar aqui já para a parte de segunda-feira, Vivendo como filhos da luz. Oh, maravilha, meus irmãos, já gostei desse título aqui, Filhos da Luz. Nós somos filhos da luz, então as trevas não está em nós, Estamos brilhando, essa luz que nós temos da verdade presente está brilhando para o mundo ao nosso redor ou não?
né? Paulo ele escreveu, né? Não se deixe enganar com palavras vazias. Isso é muito importante, meus irmãos, porque o tolo, ele vive com palavra vazia na boca, de chocarrice, rindo, risação. Não estou dizendo que o cristão é uma pessoa triste, não, mas na frente a gente vai falar um pouco sobre isso, não é, né? Porque a alegria de Cristo está em nosso coração também. Nós somos um povo sorridente, ou pelo menos deveríamos ser, né? O povo de Deus que tem a verdade é um povo sorridente, é um povo feliz, alegre, mas ele não está cheio de galhofas, de palavras vãs, tolas, palavras que não são construtivas, brincadeiras bobas, sabe? Palavras com duplo sentido, com conotação sexual. Isso tem demais mesmo, meu povo, né? Piadinhas. Hoje eu vivo há 1 ano e 4 meses aqui no campo, mas já frequentei igrejas pequenas, igrejas grandes, quando morava na cidade, e me lembro perfeitamente das conversas que tinham ali na porta da igreja, desbravadores também, já participei de desbravadores, eu lembro o que rolava em Camporis. Gente, não é mais tempo disso, nunca foi. A gente tem que abandonar essas piadinhas, essas conversinhas, piadinhas, conversa com duplo sentido. Isso não faz parte do povo de Deus, é hora de abandonarmos urgentemente. Aqui, na pergunta número 2, diz o seguinte: por que Paulo exortou os crentes a não ser participantes com os pecadores ou cúmplice deles? Paulo, então, ele alertou para os crentes, né? Qual foi esse alerta? Olha, não sejam participantes com os pecadores ou cúmplice deles. Então, nós não devemos participar das coisas que os pecadores estão fazendo e também não devemos ser cúmplice deles, né? A própria resposta da lição foi a seguinte, né? Paulo, por quê? Por que Paulo fez essa exortação? Justamente porque devemos viver como filhos da luz. Essa frase é linda, gente. Nós devemos viver como filhos da luz e não da ira, não tendo por objetivo agradar a si mesmo e sim a Deus. Então, amados, os filhos da luz, ele não tem por objetivo agradar a si mesmo. O filho da luz, ele não se veste da forma que agrada a ele mesmo. O filho da luz, ele não se alimenta da forma que agrada ao seu próprio paladar. Não, o filho da luz, ele se veste da forma que agrada a Deus. O filho da luz, ele se alimenta com as coisas que agradam a Deus. A vida dele é de forma a agradar a Deus e não a si mesmo. As palavras dele não agradam a ele e nem as pessoas que estão ao redor. Né? As palavras dele têm que agradar a Deus. Então, se a pessoa chega para você e fala assim: você só fala de igreja? Você só fala de Deus? Né? Você só fala da Bíblia? Né? Vamos até tirar a igreja. Não estou falando de igreja placa, não. Né? Você só fala de coisas religiosas? Né? Você só fala disso? Sim, porque é disso que está cheio o meu coração. O filho da luz tem que responder assim: sim, eu só consigo falar disso porque o meu coração está cheio disso, né? Então, em cada conversação, a gente tem algo, né, religioso para introduzir, para falar de Deus, alguma coisa em algum momento tem que surgir, porque senão nós não estamos refletindo a imagem do Senhor, né? Aí no comentário da lição vem dizendo assim, que o pagão, ele busca prazer através da imoralidade sexual e de toda impureza e avareza. Não é assim com os filhos da luz, né? Os filhos da luz, eles não vão buscar prazer, né, nas imoralidades sexuais. Não deveria ser assim, meus irmãos. Mas, lamentavelmente, eu digo a vocês que a pornografia, a sensualidade, ela entrou de uma forma devastadora dentro aí do meio do povo de Deus, nas nossas igrejas. E é hora agora de purificarmos, né? Se tem alguma coisa errada no meio do arraial, ela tem que ser tirada, né? Paulo vem nos dando essa exortação. Agora é momento de purificação.
né? E não de ficarmos mais aí com pecados acariciados. Então a internet ela proporciona mais essa desvantagem, né? De estar aí propagando coisas, né? Cenas sensuais, imorais, e a pessoa já com uma alimentação ruim, né? Que isso influencia também os desejos carnais. Aí já tem uma alimentação ruim, já tem o visual, né? Já olha por onde passa essa sensualidade em todos os lugares. A imoralidade sexual está em todos os lugares e muitas vezes na nossa própria mão, que é o uso do celular da forma incorreta, que tem se alargado também, grandemente. Bom, mais à frente, aqui já na parte de terça-feira, né? Desperte você que está dormindo. Está você dormindo? Desperte, desperte. Isso aqui é para mim. Eu preciso despertar. Eu preciso despertar. Vocês pensam que não? Eu ainda estou dormindo em muitas coisas. Gente, eu já falei que eu nem mais fazer isso aqui. Aconteceu de novo. Mayra, acorda, o que é isso? Não é momento de dormir, é hora de despertar, meus irmãos. E o meu convite a vocês vamos despertar juntos, meus irmãos. Vamos despertar juntos porque nós queremos chegar juntos a Canaã celestial. Paulo, ele defendia uma estratégia para mostrar a bondade divina. Os crentes, eles, né, deviam expor as obras infrutíferas das trevas, exibindo a alternativa justa para que todos vissem. Amados, eu gostaria de frisar isso aqui para a gente compreender a profundidade aqui desse texto aqui. Olha só, Paulo, ele defendia uma estratégia, né, para mostrar a bondade divina. Qual é essa estratégia? Qual é a estratégia de Paulo? A estratégia que Paulo defendia. Olha só, os crentes, né, ele deveria expor as obras infrutíferas das trevas. Quer dizer, as obras infrutíferas das trevas, os pecados como eles são, eles devem ser expostos, né? E aí, é só isso? Olha, isso é errado, isso está errado, isso aqui é obra do diabo, isso aqui não é de Deus e ponto. Não, olha só a estratégia dele. Então o crente, ele deve expor as obras infrutíferas das trevas e fazer o quê? Exibir a alternativa justa. Isso aqui é maravilhoso, gente, né? Porque ele está falando qual é o problema e está falando já trazendo a solução, e já vem trazendo a solução. Então ele expõe as obras das trevas e depois traz a solução, mostrando qual é a alternativa para que todos vissem, né? Então a alternativa correta, ela tem que ser apresentada também. Não é só o apontar o dedo, olha, isso está errado, olha o que as pessoas estão fazendo, está errado, isso aqui está errado, isso faz mal, isso aqui não vai ser bom para você, isso é pecado. Não, mostrou que isso é uma obra infrutífera das trevas, agora mostra qual é a alternativa justa, meus amados. Olha, esse palavreado é errado. Isso aqui não é um palavreado para cristão, sabe? Essas piadinhas não deveriam fazer parte, né? E aí, qual é a solução? Olha, vamos falar sobre isso? Que tal a gente estudar esse tema? Isso é muito interessante, a gente conversar mais, a boca fala do que o coração está cheio. Vamos conversar sobre esse tema? Vamos estudar sobre esse assunto? Isso aqui vai nos elevar mais. Nós temos que ter agora uma mente mais elevada, um espírito mais elevado. Então procure falar do que está errado e mostrar o que é certo, né? Para que aquela pessoa se eleve e não fique achando que para ela não tem jeito. Nossa, eu sou uma pessoa extremamente ruim, tudo que eu faço é errado. Não! Justamente por você, por nós, pessoas que temos muitos erros, foi que Jesus morreu, mas ele trouxe a solução, né? Então mostrar para as pessoas em questões de saúde, que aquilo é uma obra do inimigo, né? Que aquilo ali foi uma invenção do inimigo para destruir a saúde dele.
E aí já chegar com a solução, olha, podemos utilizar isso aqui, porque isso aqui vai trazer saúde, né? Se a gente apresenta que o açúcar, né, esse açúcar refinado, o açúcar branco faz mal para a saúde, que ele vai deixar a nossa mente anuviada, né? Obscurecida, né? O açúcar obscurece a nossa mente. E aí, mas eu não vou poder. E agora? O mel, meus irmãos, nós temos o mel. Nós podemos utilizar o mel no lugar do açúcar. Então leva a solução também, meus irmãos. Fala o que está errado e leva a solução. Ah, mas o açúcar ele vem da cana. A cana nasceu, é algo do solo, não é nem produto animal. Ah, mas a maconha também nasceu ali da terra. Será que já tem gente usando maconha também? Misericórdia. Dando continuidade aqui, né? Quando a vida imoral é exposta pela luz, os mundanos podem ver seu comportamento pelo que ele é, pois suas obras se tornam manifestas. Ao perceber que o seu caminho é sem futuro e sujeito à ira, podem experimentar uma transformação da escuridão para a luz. É por isso que é bom, sim, né? E era uma estratégia de Paulo falar do erro e mostrar, né? Se a pessoa ela se achegar perto da luz, ela vai ver as suas falhas, né? Ela vai ver as suas falhas. E isso vai dar a oportunidade dela experimentar uma transformação da escuridão para a luz. Que nós possamos também, né, experimentar essa transformação aí das trevas para a luz, né? Paulo ele vem falando muito aí da questão da união também, né? A união entre os irmãos. Ele falou isso em Efésios, né? E lá no livro Esmagando a Consciência, na página 100, tem uma parte lá que diz o seguinte, que a verdadeira unidade ela vem através da verdade que santifica. Então, a verdadeira unidade, ela vem através de quê? Da verdade que santifica. Não tem unidade se não tem a verdade ali no meio para santificar. A gente só vai se unir quando a verdade estiver presente em nosso meio. A verdade completa, pura como ela é. Não adianta a gente evitar pontos divergentes, porque a verdade ela é integral, a verdade é inteira. Então, ou acreditamos na verdade inteira, ou de nada vai valer, né? O meio termo não adianta para Deus. Então, a verdade ela santifica, né? E essa unidade ela vai vir através da verdade que santifica. Sem a verdade não tem unidade. E Paulo, ele usa aí a metáfora também, né, de andar, né, essa metáfora aí para falar como o cristão, né, deve viver. Ele usou essa metáfora para encorajar o discipulado e foi de uma forma intencional. Por quê? Porque da mesma forma que a gente deve observar por onde a gente pisa, já andou num lugar escuro? Eu já, inclusive tenho algo a contar aqui. Ontem mesmo eu fui entrar dentro de casa, não tem luz lá fora, estava tudo apagado, e eu ouvi um barulho, fui lá fora e fechei a porta, não me lembrei que havia fechado a porta e voltei para entrar com tudo, e quando eu voltei, eu dei com a cara na porta, né, e uma joelhada imensa na porta, que eu acho que me quebrou uma veia no joelho, porque está muito inchado e a veia está grossa, e isso tem que melhorar, porque semana que vem eu tenho uma obra a fazer, tem que melhorar, orem por mim. Então, no escuro, a gente tem que andar com cuidado. Eu achava que estava longe da porta, já era perto da porta e entrei com tudo. Então, da mesma forma que o apóstolo usa essa metáfora, né, que a gente deve andar com cuidado. Por quê? Porque a gente vai observar onde a gente pisa, se o lugar é desnivelado, se tem algum buraco, se tem alguma pedra, né? No escuro a gente anda dessa forma. Então, da mesma forma que a gente anda com cuidado, os crentes devem ter cuidado com a sua maneira de viver. Nós estamos tendo esse cuidado com a nossa maneira de viver? Gente, acho que não tem um dia que eu não devia ter falado isso, né? A nossa maneira de viver, ela tem que ser mudada, transformada constantemente, diariamente, né? A gente tem que ter cuidado com as nossas palavras o tempo todo, né? A lição vem falando muito aí dessas palavras vãs o tempo todo.
Às vezes a gente faz uma brincadeira que não devia. Eu já me arrependi de várias coisas. Gente, eu não devia ter feito essa brincadeira. Não deveria mesmo, né? E às vezes a pessoa até não compreende uma brincadeira. E isso é ruim. A gente tem que mudar constantemente. E eu tô pedindo a Deus, eu tô nessa jornada também, meus irmãos. Tamo junto. Eu chego lá, em nome de Jesus, né? Bom, achei bonito isso aqui também, olha só. Ser sábio é ir além de si mesmo, procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Olha, a sabedoria não está em mim. Então, ser sábio é ir além do que eu penso, do que eu acho, né? Eu acho que isso não tem problema. Não, ser sábio é ir no assim diz o Senhor, é ir além do que eu penso, além do que eu gosto, além do que eu acho. É isso que é sabedoria, meus irmãos. Vamos exercer mais essa sabedoria, indo além dos nossos gostos, do que a gente pensa, do que a gente quer, do que a gente acha. Nós temos que ir agora pelos ensinamentos do Senhor, né? A gente deve compreender, procurar. Nós estamos procurando, isso aqui me tocou muito. Eu já falei várias vezes aqui, vou falar de novo. Temos que procurar compreender a vontade do Senhor. A gente está procurando compreender? Olha, eu quero entender sobre esse assunto. Eu quero saber se isso aqui pode ou não pode mesmo. Eu vou procurar compreender sobre isso. Eu vou estudar sobre isso. Eu não vou mais pela cabeça dos outros, né? Gente, hoje a salvação é individual. Hoje não, né? A salvação é individual. Então, hoje nós devemos buscar a verdade por nós mesmos, em todos os pontos. Não confie em ninguém, né? Então, vamos ser sábios, vamos ir além de nós mesmos e procurarmos compreender qual é a santa e boa vontade do Senhor, né? Bom, na lição de quinta-feira vem falando aí adoração cheia do Espírito. Eu achei maravilhoso também, né? Adoração, né? As coisas más que resultam da embriaguez, linguagem grosseira, indecente, insensatez, imoralidade, idolatria, isso não faz parte do cristão, né? A exortação de Paulo é justamente a deixar essas coisas, né? E encher o quê? Nos encher o nosso espírito aí, né? Com o Espírito de Deus, né? Isso é que é essencial, nos enchermos com o Espírito que qualifica a nossa fala, que vai qualificar a nossa vida, né? Então, olha só, se estivermos cheios do Espírito, que é essencial realmente, né? Nós estaremos qualificados a falar palavras boas, a cantar louvores adequados, a agradecer e a se sujeitar. Meus irmãos, essa palavra sujeitar, ela está sendo esquecida. Sujeitar é estar sujeito a algo, a alguém. Estamos nós sujeitos à vontade realmente de Deus? Estamos sujeitos à palavra de Deus? Ou ainda estamos procurando viver conforme o que nós achamos, conforme o que outros acharam, ou conforme realmente o que eu gosto, né? Então, é se sujeitar à palavra de Deus, né? E é isso e uma pessoa cheia do Espírito Santo, nós não estamos buscando aí o derramamento do Espírito Santo, é o que mais se fala, derramamento do Espírito Santo. Sim, quando estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos estar sujeitos ao nosso Deus, né? E aí, né, na parte de quinta-feira vem falando aí da adoração, essa adoração inspirada, né, adoração aí que alimenta a unidade, e a lição vem trazendo que nesse esboço de adoração, né, de adoração primitiva, temos aí o louvor musical que ele dominava, né? Nesse esboço da adoração cristã primitiva, o louvor musical dominava, música, hinos. Gente, é maravilhoso, isso traz alegria ao nosso coração, né? Agora, olha o detalhe único aqui, o objetivo específico do louvor musical é o Senhor. Então não é o tipo de música que agrada a mim, é a música que agrada ao Senhor. O objetivo principal do louvor é louvar e agradar ao Senhor. Você vai cantar? Essa música agrada ao Senhor ou a você? Esse ritmo agrada ao Senhor ou a você?
Isso vai ser uma adoração ao Senhor ou ao inimigo, ao diabo, a Satanás? Porque, infelizmente, hoje tem muitas músicas que são chamadas de músicas cristãs, que são um inteiro louvor ao diabo, meus irmãos. Então, no final da lição tem uma pergunta: como você pode usar a música para melhorar a sua experiência de adoração? Isso é um ponto aqui que a gente deve pensar e analisar muito, né? A música, ela pode ser usada de forma errada. Então, a música de adoração, ela não é batuque, não é rock, não é ritmo de rock, não é música ritmada. Infelizmente, isso já está introduzido no meio do nosso povo. Mas você que está me ouvindo, que quer adorar realmente ao Senhor, não cante essas músicas, porque isso realmente não é um louvor a Deus. Na parte de sexta-feira, finalizando aqui, em Efésios 5, de 1 a 20, Paulo assumiu uma postura firme contra o pecado. Amados, não é falta de amor assumir uma postura firme contra o pecado. Porque o cristão, assim como Deus, ele odeia o pecado e ama o pecador. E a gente deve entender muito bem isso, porque Paulo, ele amava as pessoas, mas nem por isso ele deixou de assumir uma posição firme contra o pecado, especialmente contra a imoralidade sexual e a linguagem grosseira. Ele não estava disposto a aceitar comportamento imoral dentro da igreja. Comportamento imoral na igreja. Amados, então vamos lá, né? Então, nós vimos aqui que Paulo, né, amava muito realmente as pessoas, né? Mas mesmo assim, ele assumiu uma posição firme contra o pecado. Então, isso não é falta de amor, né? E aí, em especial, o que está sendo, né, a conotação toda assim da lição, a conotação foi aí dentro da imoralidade sexual e a linguagem grosseira, né? E aí completa aqui dizendo, ele não estava disposto a aceitar comportamento imoral na igreja. Olha, tem um texto aqui da irmã White que ela diz o seguinte, tá no livro Testemunhos Seletos 1, página 600. Há sobre nós, como povo, um terrível pecado. Há sobre nós como um povo um terrível pecado. Qual é esse pecado? Termos permitido que os membros da nossa igreja se vistam de maneira incoerente com a sua fé. Cumpre erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que isso façamos, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Amados, Paulo, ele falou aqui, né, ele defendia realmente a postura firme contra o pecado, né, e ele não estava disposto a aceitar comportamento imoral na igreja. E existem roupas que são imorais, né, e as roupas imorais, elas vão gerar comportamentos imorais, é uma imoralidade só. Né? E a irmã White, ela fala que a menos que nós fechemos as portas contra a sedução da moda, as nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Então Paulo naquela época, né, ele já não aceitava comportamento imoral dentro da igreja. E hoje, estamos aceitando imoralidade dentro da igreja? Roupas imorais dentro da igreja? Precisamos rever, né, os nossos conceitos de cristão realmente. Bom, eu finalizei aqui a parte da lição, mas eu quero fazer alguns comentários agora sobre alguns comentários da irmã White, né? Já sempre falo a vocês, comprem a lição que vem com os comentários de Ellen White. Então vamos lá. Olha, eu quero ler esse texto aqui da irmã White, muito legal, né? O desejo do apóstolo Paulo para aqueles a quem enviava suas cartas de conselho e admoestações era que não fossem crianças, né, levados de um lado para outro, né, por qualquer vento de doutrina. Não é assim que a criança faz? A criança pequenininha, você pega na mão dela, vamos à feira, meu filho, vamos ao culto, vamos em tal lugar, vamos ali, vamos com a mamãe.
né? A gente não é mais criança não, meus irmãos, somos adultos em Cristo Jesus, então não precisa das pessoas ficar nos guiando. Olha isso aqui, cuidado com essas coisas que você está ouvindo, né? Olha isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Vai por você mesmo, busque a verdade por si só. Então, o conselho, Paulo admoestava ou ele só era amor, amor, amor? Aliás, é a mesma coisa, porque quem ama admoesta, quem ama aconselha, né? Então, nas cartas dele, que eram cartas de conselhos e admoestações, ele admoestava as pessoas a não serem mais crianças, levadas de um lado para outro por qualquer evento de doutrina, né? Mas qual era o conselho? Que se achegassem à unidade da fé pelo pleno conhecimento do Filho de Deus. A unidade, ela vem pelo pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura e à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Oh, meus irmãos, é hora de crescer, mamão com açúcar, papinha de bebezinho, mamão com mel, né, gente? Aliás, mamão não precisa de nada, já é docinho, não precisa não, gente. Olha só, né? Então, agora o nosso momento é de andarmos como adultos na fé em Cristo Jesus. Ele aconselhava os que eram seguidores de Jesus em comunidades pagãs a não andar como os outros gentios. Então, não é porque a gente está no meio de pessoas que fazem coisas erradas, no meio dos pagãos, dos gentios, não é por isso que a gente deve andar como eles, né? Mas qual era o conselho? Que vivessem não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem aí o tempo. Cristo, ele havia predito que se levantaria enganadores. Cuidado, meus irmãos. Isso já tinha sido predito. Cristo havia predito que se levantariam enganadores por cuja influência a iniquidade se multiplicaria e o amor de quase todos se esfriaria. Ai, é tão triste isso, meus irmãos, mas realmente o amor está se esfriando. O amor é uma coisa tão suprema, tão sublime, tão grande, tão profunda, que é muito difícil, né, da gente ver isso hoje, né, em nosso meio. Então, com o passar do tempo, isso já tinha sido predito, que levantariam pessoas enganadoras, né, a iniquidade ia se multiplicar e o amor ia se esfriar. Oh, meus irmãos, não deixe que o amor se esfrie em você. O amor pela palavra, por Cristo. E quem tem amor por Cristo, tem amor pelos irmãos também. Não deixe de ter amor pelos os seus irmãos. Independente de qualquer coisa, aconteça o que acontecer, ame seus irmãos de forma genuína. Quem ama demonstra amor. Não é só, não tenho nada contra fulano. Não, o amor, ele te leva até a pessoa. O amor te leva a fazer muito mais do que só falar, proferir palavras, né? É muito maior do que isso. Ele advertiu os discípulos de que a igreja se encontraria em maior perigo por causa disso do que pela perseguição movida pelos seus inimigos. Eu não sei se vocês compreenderam, eu fiquei comentando muito aqui, mas olha que interessante, né? Então, Cristo ele havia predito que ia levantar enganadores, né? Por cuja influência a iniquidade ia se multiplicar e o amor de quase todo mundo se esfriar. E a advertência que ele deu aos discípulos foi que isso seria muito pior do que a perseguição movida pelos inimigos. É sério ou não é, meus irmãos? É sério ou não é? A gente está esperando perseguição, pessoas que vão nos prender, que vão nos matar, né? Os enganadores que se levantarão em nosso meio e essa multiplicação da iniquidade e o amor em nosso meio se esfriando seria muito pior do que as perseguições. Ao olharmos no espelho divino a lei de Deus, vemos a excessiva malignidade do pecado e nossa própria condição de perdidos, como transgressores da lei. Então, quando a gente olha, né, através do espelho divino, né, a lei de Deus,
né? E a excessiva malignidade do pecado na nossa condição de perdido, quando a gente olha para isso, né? A gente vê a nossa própria condição como transgressores da lei de Deus. Mas, olha a coisa boa aqui, né? Mas, pelo arrependimento e fé, nós somos justificados, meus irmãos, perante Deus e mediante a graça divina, habilitados a prestar obediência aos seus mandamentos. Isso aqui é maravilhoso, amados. Quando a gente olha a nossa podridão, né? Olha, às vezes eu olho para mim, esses dias eu pensei de mim mesma, gente, eu sou um verme. Sabe, quando a gente olha as coisas que a gente faz, a gente se sente tão pequeno e realmente a gente é, né? A gente se sente porque a gente é, né? Mas quando a gente reconhece isso, olha, e se arrepende pela fé, nós somos justificados perante Deus, meus irmãos. Olha que maravilha! Tudo que você fez não vai ser nada para Deus se você se arrepender pela fé. Ele vai esquecer, os seus pecados vão ser jogados no fundo do mar, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente se arrepende pela fé, nós somos justificados perante Deus. E aí, só isso? Nossa, agora eu sou justificado, eu sou um justo, agora eu sou um crente. Só isso? Não, ele faz muito mais. Olha o que ele faz. Além de te justificar, mediante pela graça divina, ele vai te habilitar a prestar obediência aos seus mandamentos. Meus irmãos, nós estamos habilitados a prestarmos obediência aos mandamentos. Está lá no livro Santificação, na página 51. Isso é lindo demais. A gente reconhece o nosso pecado, a gente vê que a gente não vale nada. A gente vai até Cristo, se arrepende pela fé, se humilha, Ele nos aceita, Ele nos justifica e, além disso, Ele ainda nos dá graça para agora prestarmos obediência. Então, devemos prestar obediência ou é só estamos justificados pela graça, pela fé e ponto final? Não, ele faz muito mais. Esse muito mais é que é lindo. Olha, agora você está capacitado pela graça divina a prestar obediência às leis de Deus, incluindo as leis de saúde. Ele nos capacita a prestarmos obediência. Meus queridos, já na parte aqui de segunda-feira, da parte dos comentários da irmã White, ela diz o seguinte: digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Prestem atenção nisso, meus irmãos. Tem muitos, eu recebo umas mensagens que chegam a ser até engraçado, né? Porque é assim, o meu pastor falou isso, tudo. Às vezes eu até falo para a pessoa, olha, às vezes eu vejo algum comentário no YouTube e eu falo assim, me manda um WhatsApp, vamos conversar melhor sobre o assunto, que é melhor, né? Mas são falácias, né? Argumentos falaciosos. Olha, preste atenção para que ninguém, às vezes uma pessoa do nosso lado, de nossa confiança, está, olha, com argumentos falaciosos aos nossos ouvidos. Prestem atenção, que ninguém vos engane, meus irmãos. Andar na luz significa decidir. Isso aqui é lindo também, é decisão. Né? Essa semana também recebi uma mensagem de uma mulher falando assim, eu preciso agora tomar uma decisão firme e forte, né? Do lado da verdade. Glória a Deus, louvado seja Deus. Essa realmente é a decisão mais sensata a se fazer, né? Andar na luz significa decidir, exercitar o pensamento, exercer força de vontade. Esse é tão difícil de abandonar. Força de vontade, meus irmãos. Nós fazemos parte do exército do príncipe Emanuel. Somos soldados fortes em Cristo Jesus, né? Andar na luz significa decidir, exercitar o pensamento, exercer força de vontade num sincero esforço de representar Cristo na amabilidade e no caráter. É isso que nós devemos fazer, representarmos a Cristo na amabilidade e no caráter, meus irmãos. E para isso nós temos que fazer esforço. Não gosto de fulano. Não consigo, não suporto isso aqui. É se esforçar.
Ai, fulano fez isso comigo, não gostei do que ele fez, nossa, me senti muito mal. Vai até o seu irmão. Você já fez isso? Isso é libertador, isso é libertador. E o Senhor já me deu essa experiência algumas vezes, é libertador. Vai até o irmão e ame-o de coração, né? É isso que reflete a imagem de Jesus Cristo. Amados, queridos irmãos, andar na luz significa avanço e progresso nas realizações espirituais. Você está avançando? Você está progredindo em todas as áreas? É isso que significa andar na luz. Quem anda na luz não fica estagnado, ele vai avançar em todas as áreas. É a falta de Cristo que entristece o semblante. E a vida se torna uma peregrinação de suspiros. Ai, gente, olha só, amados, olha, eu preciso comentar um pouco mais sobre isso, né? Já viu aquelas pessoas que você encosta nela e ela... Ai, tô tão cansada. Ai, gente, a vida aqui tá tão difícil. Ai, gente, quantas tribulações. Ai, só suspira, sabe? Eu conheço muita gente assim, eu já conheci muita gente assim, né? Suspira, e aquilo parece que dá uma coisa ruim na gente, misericórdia, falar uma coisa boa, pelo amor de Jesus Cristo, né? Às vezes a gente até tá um pouco para baixo, se você encostar em outra pessoa assim, rapaz, tu vai entrar em depressão, não tem jeito. Então, se encoste em pessoas que estejam, né, alegres. Agora, se você já está forte o suficiente e estiver perto dessa pessoa que só suspira, só lamenta, ai, quanta peregrinação, ai, quantas provas. Se você está perto de uma pessoa assim, mostre a luz para ela. Sabe por quê? Porque quem tem luz, olha só o que acontece. A alegria é o tema principal da palavra de Deus para todos quantos o recebem. Alegria, alegria, alegria. Você recebeu a Cristo verdadeiramente? Então você é uma pessoa alegre. Independente se está passando por tribulação, né? Independente se está passando por provações, por tempos ruins, problemas financeiros, por apuros, por apertos, você realmente é um representante de Cristo, né? Você recebeu Cristo em sua vida. Então alegria, meus irmãos. O cristão, ele não segue para as mansões celestiais se lamentando, murmurando, né? Achando um caminho, uma peregrinação. Então vamos nos alegrar em Cristo Jesus. Olha, ontem eu estava aqui em casa, eu até cheguei a comentar, gravei um áudio lá no Telegram, né? Para o pessoal lá do canal do Telegram, eu estava contando, né? Que eu acordei cedo mesmo, na madrugada, e após fazer ali o meu momento com Deus, eu abri a porta, ainda estava até escuro. Eu não sou de fazer isso, porque eu não gosto de ir lá fora no escuro, que eu tenho medo de bicho, mas eu fui, porque eu tava, não sei, me deu vontade de ir lá fora, né? E olhando assim, ainda, né, a lua e tudo, as estrelas, era madrugada, né? E fiquei lá fora com aquele ar tão gostoso. E eu comecei a fazer respirações profundas, né? E aquilo me deu uma alegria, assim, por dentro, sabe? E não tinha nada demais, não aconteceu nada, gente. Eu apenas fiz o meu devocional, resolvi abrir a porta e ir lá fora, né? Respirar um ar puro, né? E aquilo me deu uma alegria profunda. E eu entrei dentro de casa e já fui fazendo uma atividade física, e fiz meus alongamentos e tal, e parti, e fui fazendo coisa. E era madrugada, assim, né? Já estava na hora de acordar, já tinha feito meu devocional, mas ainda não estava, o dia não estava claro, né? E aí eu dei continuidade, comecei a ouvir hinos, e eu ouvindo e cantando e ouvindo. É por isso que eu gosto de morar no campo, porque eu canto alto e ninguém tá me ouvindo. Eu acho que ninguém tá me ouvindo, né? Bom, enfim, eu canto alto e eu louvo ao Senhor da minha maneira, e eu sinto os anjos, a presença dos anjos. Vocês já sentiram isso, meus irmãos? Você tá assim no ambiente, você começar a cantar, eu fico imaginando que eu tô no céu, que tem anjos cantando, né? Isso não é que eu cante bem, não, porque realmente eu não canto, né? Mas eu fico imaginando ali os anjos cantando comigo e me ajudando. Bom, enfim, coisas da minha cabeça, mas, bom, isso me anima muito. E aí eu dei continuidade, fui cantando e cantando. Eu lembro que, assim, eu deixei a porta aqui aberta para circular um ar, e aí começou a amanhecer o dia, e eu eu não percebi que já eram 8 horas da manhã. Isso foi da madrugada, e veio aquela animação e empolgação, e eu fui com tudo. E aí já eram 8 horas da manhã,
e eu lembro que eu, peguei o celular e fui colocando hinos e peguei o inário e fiquei cantando em pé ali no corredor, ali do lado de dentro, aqui tem um corredor, e eu fiquei cantando e fui cantando e me empolguei, gente. O tempo passou e eu falei, gente, não acredito. E eu cantava e cantava alto. Nossa, mas que me deu uma alegria tão profunda. E aí tinha uma irmã aqui na porta que estava esperando, ela achou que eu estava fazendo culto. Não, mas aquilo ali já estava desde a madrugada, que já estava desse jeito, né? E ela achou que eu estava fazendo culto, mas quando ela viu que eu não ia terminar nunca o tal do meu culto, ela resolveu chamar, né? Na verdade, eu terminei de cantar um hino, eu ia cantar mais, e aí eu terminei de cantar e falei, amém! Aí ela lá da porta respondeu, amém! Aí eu, tem gente me ouvindo. Aí eu vim aqui na porta, irmã, tem muito tempo que você tá aí? Ela, já tem um tempinho, né? Eu falei, irmã, por que você não entrou? Por que não chamou ela? Não, eu pensei que você tá fazendo culto. Eu falei, não, eu tô aqui na animação. E comecei a conversar com ela, mas o que aconteceu, né? E eu até me emocionei, fui nela assim e tal, eu abracei, beijei. E ela, mas o que aconteceu? Eu falei, não, irmã, não aconteceu nada. Só que ela achou que tinha acontecido alguma coisa muito especial na minha vida. Mas isso aqui tudo pra mim é muito especial, meus irmãos. E ela perguntava, não, conta pra mim, conta a benção, minha irmã, olha só, olha aqui à tua frente, é isso aqui a benção, é isso aqui, a benção, meu irmão, tá aqui, é isso aqui, minha irmã, essa alegria aqui, é Deus dentro da gente que traz alegria. Então, meus irmãos, o cristão, ele é alegre. Não estou dizendo com isso que não tem momentos de tribulação, tem, né? Mas a gente não segue nossa jornada aí se lamentando, não, meus irmãos. Vamos para frente aqui, que o tempo hoje já tá tarde demais. Vamos lá. Olha, a morte diz o seguinte, muitas pessoas estão enganadas quanto à sua verdadeira condição perante Deus. Olha, às vezes eu acho que eu estou em uma certa condição perante Deus e não estou, né? Estou me enganando a mim mesma, né? Orgulham-se dos maus atos que os outros, né? Orgulham-se dos maus atos que não cometem e se esquecem de enumerar as boas e nobres ações que Deus exige e que elas deixam de realizar. Olha que interessante. Então, muitas vezes, isso acho que acontece com todo mundo, sabe? Olha, eu me orgulhar, olha, eu não matei ninguém, eu não falei mal de ninguém, né? Eu me orgulho de coisas ruins, extremamente ruins, que eu não faço, né? Eu me orgulho de não ter feito atos ruins, mas também não fiz nada de bom. O cristão está estagnado, o cristão fica assim, eu nunca matei ninguém, eu estou aqui estudando a minha lição, né? Eu nunca fiz nada de ruim, mas também não fiz nada de bom, né? E aí esquece de enumerar as boas e nobres ações que Deus exige e elas deixam de realizar. Então fala, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas também não faço as boas obras, né, que Deus nos pede. E a irmã Ade fala que esse tipo de gente são pessoas infrutíferas, árvores infrutíferas no jardim do Senhor. Não basta que sejamos árvores no jardim do Senhor, devemos corresponder à sua expectativa produzindo os frutos. Estamos nós sendo apenas árvores no jardim do Senhor? Árvores infrutíferas? Porque a árvore infrutífera, meu irmão, minha irmã, um dia ela vai ser cortada, né? Então a gente não deve se orgulhar de não fazer atos ruins se também não estamos aí, né, praticando as obras que o Senhor nos pede para realizarmos, que são as boas e nobres ações. Estamos nós visitando os nossos vizinhos? Gente, isso é algo assim que me preocupa. Estamos orando realmente pela vizinhança, né? Estamos buscando auxiliar quem está próximo. Estamos buscando levar a verdade, não só apenas dar um livro para a pessoa, mas mais do que isso, estamos procurando entrar na vida das pessoas para levar Cristo. Não adianta a gente se orgulhar, né? De não matar, não roubar, né? Não adulterar, se a gente também aí não está praticando as nobres ações que Deus nos exige. Os nomes dessas pessoas que são árvores infrutíferas nos jardins do Senhor, os nomes dessas pessoas estão registradas nos livros do céu como árvores que ocupam inutilmente o solo. Oh, meus irmãos, que coisa interessante, e devemos pensar muito nisso. Será que nós somos árvores aí inúteis?
inúteis. Me diz uma coisa, se você tem aí uma árvore no seu jardim, uma árvore, né, na sua terra, uma árvore inútil, ocupando um espaço no solo, você vai cortar ou vai deixar ela lá o tempo todo? Porque Deus vai cortar, viu? Não possuem experiência por si mesmos. Aqui eu vou pegar logo o finalzinho para não ler muito, mas a irmã Martin falando aí das pessoas que vai pela cabeça dos outros, pela sabedoria humana. Nossa, que pessoa sábia, né? Eu prezo muito o que ela fala. Eu acho que tudo que ela fala tá certo. Então vai muito pela sabedoria humana. E aí as pessoas não possuem experiência por si mesmas. Você possui experiência por si mesmo? Ou ainda está procurando, né, ouvir a experiência dos outros, né, totalmente seguir o conselho dos outros? Então, essas pessoas não possuem experiência por si mesmo, não têm formado o hábito de refletir em oração e julgar sem preconceito questões e assuntos novos que sempre podem surgir. Então sempre pode, eu não digo nem questões novas, sabe, gente? Tem questões que não são novas, que estão escritas e elas deveriam ser mais debatidas, ao invés de ficar julgando, né? E indo pela cabeça dos outros. A gente deve buscar ter essa experiência por nós mesmos, refletirmos em oração sobre isso que está sendo falado, o que está sendo exposto, e julgar sem preconceito. O preconceito é algo terrível. Ah, não, essa pessoa é extremista. Já é um preconceito. Isso já é uma forma de preconceito. Não, tudo que ela fala é extremismo. Por que não pega o que ela está falando e vai pesquisar por si só, né? Eu garanto a vocês que vocês terão grandes surpresas, né? E essas pessoas que vai pela cabeça dos outros, elas esperam para ver o que os outros vão pensar. Se os outros vão discordar, já é suficientemente... já é um ponto suficiente aí para convencê-las de que aquele assunto não tem nenhum valor. Então tá, surgiu um assunto, né? Esse assunto foi levantado e pessoas que não têm experiência por si só, ela vai pela cabeça do outro, ela espera para ver o que o outro tá falando, e aí se o outro falar, ah não, isso não tem nada a ver não, ela, então não tem nada a ver não. Ela não fez um julgamento por si só, ela não procurou refletir em oração, ela não buscou julgar em oração e sem preconceito. Meus irmãos, vamos abandonar o preconceito, porque tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para a gente estudar juntos, tem muita coisa em muitos pontos em que podemos crescer e a gente precisa avançar. E ela completa, a menos que estes se apercebam de seu caráter vacilante e corrijam. Qual é o caráter vacilante? O que fulano falou sobre esse assunto? O que ele pensa sobre isso? Né? Pessoas que não procuram estudar por si mesmo e ficam buscando orientação de outras pessoas. Se essas pessoas não se corrigirem desse caráter vacilante, perderão todos a vida eterna. Tanto quem deu conselho errado, isso não tem problema não, isso aí é extremismo, né? Se perderão todos, quem deu o conselho errado e quem não buscou orientação da palavra de Deus por si só. Isso é muito sério, meus irmãos. Finalizando aqui, olha, essa é a última parte aqui que eu vou ler, né? O vídeo já avançou um bocadinho, é muito bom falar da palavra de Deus. A irmã White diz o seguinte: Deus é glorificado pelos hinos de louvor vindos de um coração puro, cheio de amor e devoção a Ele. Quando crentes consagrados se reúnem, sua conversação não será sobre as imperfeições dos outros, nem trará vestígio de murmuração e queixa. Meus irmãos, quando os irmãos em Cristo se unem, não é para estar falando do outro, olha o que fulano fez, você viu isso aqui, fulano está falando isso aqui, o que você acha disso aqui? Não é para ficar apontando o dedo para os outros. Quando os cristãos se unem, não é para murmurar, não é para queixar, não. O amor, que é o vínculo da perfeição, o amor os envolve. O amor de Deus e aos seus irmãos flui naturalmente em palavras e afeição, simpatia e estima por seus irmãos. Quando os irmãos em Cristo se unem, é para isso, meus irmãos. O amor flui naturalmente. A paz de Deus reina no coração deles. Suas palavras não são fúteis, vazias, frívolas, mas têm como objetivo o conforto
e a edificação mútua. Estamos nós nos ajuntando com os nossos irmãos para confortarmos uns aos outros, para edificarmos, ou para falar da vida dos outros, para falar de pontos que o outro não concorda, chamar o outro de extremista, achar que tudo que o outro faz está errado, criticar o outro, ficar apontando coisas que você não gosta no outro. Como é que está sendo a nossa união? As nossas conversações são vazias, frívolas e fúteis? Como são os nossos ajuntamentos com os nossos irmãos? Conversações frias, vazias e frívolas? Ou são conversações edificantes, que vão elevar o nosso caráter? Ela finaliza dizendo: não oramos muito, mas somos ainda mais econômicos em dar graças. Interessante, né? Meus irmãos, não economize dar graças. A gente já não ora muito e ainda vai economizar dar graças. Dai graças em tudo, meus irmãos, em tudo dai graças. Nas asas do louvor, o coração pode elevar-se para mais perto do céu. Meus irmãos, é isso que eu desejo a cada um de vocês, que o coração de vocês se elevem para mais perto dos céus. Fiquem com Deus e até a próxima.